Você já ouviu falar sobre logística de produção? Logo, quando a gente fala em logística, a gente já vem na cabeça a parte de distribuição e transporte das mercadorias. Mas você sabia que antes de fazer esse processo de distribuição e transporte, temos que produzir as mercadorias? O objetivo da logística de produção é tornar esses processos mais rápidos, eficientes e econômicos, de modo a evitar desperdícios de tempo e matéria-prima, aperfeiçoar a fabricação dos produtos e manter os clientes satisfeitos. Você quer saber um pouco mais sobre esse processo de logística de produção? Então fica comigo aqui nesse vídeo, vamos aprender e bora! Muito bem, meus amigos da indústria, sejam bem-vindos de novo ao canal CTP Profissional. Para quem não me conhece, eu sou o professor João Almeida e estou aqui nesse canal para tirar suas dúvidas sobre empregos, sobre profissões e, claro, sobre logística. Hoje, nesse vídeo, nós vamos falar aí como que funciona a logística de produção. Você já conhecia? Não conhecia? Então bora, vamos saber então. Outra coisa que eu tenho que pedir para vocês, né, que faz parte de todo o processo. Então, vamos lá! Já se inscreva aqui no canal, curta e compartilha o vídeo. Pega o vídeo e joga lá naquele grupinho do WhatsApp da empresa. Aquele mesmo, eu conheço, eu tô ligado. Joga lá, vamos levar a informação para o máximo de pessoas. Posso contar com você? Bom, a logística de produção engloba todas as etapas dentro de um processo produtivo. Ou seja, desde lá da chegada da matéria-prima até a distribuição lá dentro da produção e também a entrega do produto acabado até o cliente. Tudo isso envolve várias pessoas e diversos setores, tá? Principalmente envolve a engenharia, principalmente o processo de compras, principalmente a produção em si, né? Porque é a logística de produção, entre outras fontes da fábrica, até mesmo a qualidade e outras áreas mais, financeiro e tudo mais. Mas algumas perguntinhas fundamentais têm que ser, né, feitas nesse processo. São perguntinhas básicas como: qual produto vai ter que ser produzido? A segunda pergunta, quantidade que tem que ser produzida? E a terceira e última e mais importante pergunta, qual é o prazo de entrega? Sabendo tudo isso, meu amigo, aí é correr atrás, é já falar com o fornecedor, ver o prazo de entrega, ver qual a disponibilidade de fábrica, entre outras coisas que nós vamos falar aqui nesse vídeo. E uma das coisas mais importantes na parte de logística de produção é a gestão de estoque. A gestão de estoque é uma etapa crucial da logística de produção, pois garante que as matérias-primas não faltem nos depósitos e armazéns, o que, se ocorrer, pode atrasar a fabricação das mercadorias, e sejam dispostas estrategicamente no local de facilitar o transporte até a linha de montagem. A linha de montagem, que aliás é a próxima etapa para que a logística de produção aconteça, tá? Vamos lá entender isso. Vamos lá! Primeira coisa a ser feita nessa logística de produção, entender a demanda do produto. Exatamente. A gente precisa entender qual é a quantidade que tem que ser entregue no mês referente. Então, nós estamos no mês de março. Então, a produção já vai saber, né, vai receber do cliente os seus pedidos, né, o que precisa ser produzido. E lógico, a produção, o que tem que fazer, né, essa logística de produção é justamente pegar esses pedidos, vai ter que distribuir a demanda dentro da linha de produção para ver se atende, né? Se a quantidade de pedido não excede o excesso de horas que tem fábrica para ser produzida, né? Lógico, né? Que se for maior, aí, meu amigo, é hora extra, é trabalhar no sábado, aí a coisa vai começando a complicar um pouquinho mais. Mas enfim, tá? Essa distribuição tem que ser feita, né, de acordo com o que a fábrica tem capacidade de produzir. Lembrando que tem que deixar um pouquinho de peças no estoque, então tem que se produzir um pouquinho a mais do que o cliente pede, porque tem que ter esse estoque de segurança, né? Não pode consumir todo o estoque, tem que manter o estoquinho. Próxima etapa, meu amigo, é saber ali qual é a quantidade que tem que ser produzida diariamente, né?
Então vamos lá, se você precisa entregar aí 500 peças todos os dias, você vai ter que produzir aí a sua carga máquina, presta atenção nessa palavra, carga máquina, tem que ser, não pode ser inferior a 500 peças por dia. Na verdade, não pode ser nem inferior a 600 peças por dia, porque você tem que pensar no estoque, né? Tá entendendo? Então, vamos lá, se o cliente está pedindo aí 500 peças por dia, é claro que você vai fazer a demanda, né? Vai colocar o planejamento lá de 600 peças por dia. 500 você entrega, 100 você guarda no estoque. Essa é a ideia aí da demanda, tá? Sempre pensando não só da entrega dos produtos, né, ao cliente, mas também um pouquinho guardado no estoque de segurança. Caso dê algum problema, meu amigo, você tá lá, fala que o cliente liga para você e fala assim, então, meu amigo, eu errei aqui, eu não quero 500, quero 600 por dia. Aí você já está preparado, né? Você já tem o estoque lá. Então esse é o segundo passo, que é calcular esse planejamento aí para ver se as horas dias dão a quantidade de produtos, dá certinho a entrega do cliente. Outra coisa também, né, que é fundamental, é definir estratégia da logística de produção. Exatamente, estratégia. Por exemplo, evitar um pouquinho de setup, entenderam? Então esse plano aí do item A para o item B, se esse item A do item B, eles são meio que parecidos, você consegue evitar um setup mais demorado, né? Porque você só vai trocar algumas peças ali e pronto, a linha já vai de produção. A linha de produção já anda. Então é importante esse responsável aí pela logística de produção entender essas viradas de linha, né? Esses itens A para o item B, para poder otimizar melhor a linha de produção. Sendo assim, meu amigo, o que acontece? Primeiro, que já ajuda a logística, né? Porque o produto vai ser, né, cumprido a programação diária, né? Se foi programado para fazer 500 peças, vai ser feito 500 peças. Por quê? Porque não vão gastar tempo com setup, por exemplo. Você já economiza ali. Mas não só isso, tá? Não só o tempo com setup, mas também ajuda a produção em si, na parte de treinamento de funcionários, que os funcionários ali já vão estar sabendo fazer um setup quanto mais rápido possível. A montagem fica mais fácil também, porque já está na cabeça dos operadores. Enfim, tudo isso ajuda bastante. Então é importantíssimo definir estratégias de mudança aí de linha de produção, tá? De mudança de produtos de um para o outro. Lógico que você tem que fazer um planejamento da produção. Ou será, o melhor seria o PMP, que é o Plano Mestre de Produção, que é o quê? Onde você planeja toda a produção, já definiu todas essas estratégias, né? Tanto é que você define isso até com o supervisor de produção, para não dar nenhum problema, né? Para ele aceitar. E aí você faz toda essa parte de planejamento, né? Você faz esse plano mestre. O que é o plano mestre de produção? É falar cada dia o que cada produto tem que ser produzido, tá? Tem que ser feito. Então você coloca lá, dia 1, vai produzir o item A com o item B. Dia 2, vai produzir só o item A. Dia 3, vai produzir só o item B. E assim por diante, tá? É esse planejamento, esse plano mestre de produção tem que ser entregue e aprovado pela produção, né? A logística de produção tem que botar para a produção aprovar, senão fica mais difícil ainda a coisa, tá? Então é interessante esse planejamento aí seja feito por várias cabeças e todas elas aprovando essa logística. Outra coisa fundamental da logística de produção é controlar a produção. Exatamente, controlar. É controle da produção. É você controlar o que foi planejado com o que foi realizado, né? Então vamos lá. No dia 1, você colocou 500 peças do item A. Foi realizadas 500 peças do item A? Não, foi feita somente 400 peças do item A. E aí, meu amigo, você vai ter que remanejar a produção, porque foi feita só 400, aí você vai remanejando para que seja feita essas 100 peças faltantes. E aí você vai organizando a produção e fechando aí, né, toda essa parte de estoque mais entrega do cliente. Então, meu amigo, é um trabalho totalmente diário, tá? Esse controle de produção. Tem que saber o que foi produzido, quantidade que foi produzida, tem que remanejar toda a produção se a quantidade foi inferior do que foi produzida. Enfim, tudo isso é trabalho da logística de produção. Não tem que fazer, tá? Tem que ficar atento todo dia lá dentro da produção.
E lógico, né, meu amigo? Se você vai controlar a produção, você tem que se munir, né? Munir de dados, exatamente. Porque, né, se alguém te perguntar, né, que tem muito disso, se alguém te perguntar ali, por que não foi entregue o produto tal para o cliente? Aí, meu amigo, você tem que ter esses dados na mão, tá? Se o gerente de produção, numa reunião, chegar assim para você e falar assim, viu, por que não foi entregue o produto A para o cliente? Por que né, foi entregue somente 400 peças e não 500, que é o que o cliente pediu? E aí, meu amigo, você tem que estar com isso na mão. É chegar lá e falar assim, então, ó, foi programado tal dia fazer 500 peças, a produção só conseguiu fazer 400 pelo motivo tal. Entendeu? Você já está fazendo a sua parte, você tem todo o controle da produção. Aí o gerente da produção vai falar com a produção, vai falar assim, viu, e aí, quando que nós vamos resolver essa manutenção aí, essa máquina aqui anda quebrando e não consegue entregar as peças ao cliente? E aí o gerente que vai dando as ferramentas. Mas importantíssimo é você ter essas informações, meu amigo. Ter essas informações totalmente já, ó, tem que estar lá certinho para você, tá? Porque senão vai sobrar para você, meu amigo. E a ideia aqui é não sobrar para você, tá? Essa logística de produção tem que estar ciente, né? Tem que estar limpa nesse processo todo. Alguns erros da logística de produção também pode acontecer. É claro, não somos seres humanos, todo mundo tá previsto aí para poder, né? Não poder aí errar, né? Então vamos lá. Primeiro erro que pode acontecer é a demanda. Você calcular a demanda errada, né? O cliente vai lá, pede 500 peças e você faz toda a programação lá da fábrica e você vê que a fábrica não dá conta de fazer 500 peças. E você está colocando para a fábrica fazer, né? Você não está conversando com a fábrica. Então é um erro muito comum da logística de produção não conversar com a fábrica. É importantíssimo saber isso. Então vamos lá. Primeiro você vai lá, conversa, fala assim, ó, o cliente está pedindo 500 peças por dia. O que vocês acham? Tal, pela capacidade aqui, nossa, de engenharia, tal, nós vamos precisar de 2 turnos para fazer as 500 peças. Você errou, né? Você está programando para fazer em um turno e na verdade precisa de 2. Então é importante essa conversa. Eu sei que vocês vão falar, mas tem os dados da engenharia, a gente segue os dados da engenharia. Sim, gente, os dados da engenharia é importante, mas a produção é melhor ainda, tá? Então por quê? Porque os dados da engenharia, às vezes, eles calcularam com base no ritmo da máquina. Então a máquina faz 100 peças por hora. Beleza, mas e a parte humana? Né? E a inspeção, as paradas que tem que ter, as paradas de qualidade, as paradas de manutenção, aquelas manutenção pequenas. Então tudo isso tem conta, né? São dados. Então você não vai programar 500 peças por dia se a fábrica não consegue produzir 500 peças por dia. Mas pela engenharia dá. Ok, engenharia dá. Mas você tem que ir pela fábrica, não pela engenharia. Mas professor, aqui o gerente fala que tem que ir pela engenharia porque a produção tem que fazer. Eu sei de tudo isso, eu sei, é normal, tá? E lógico que o gerente vai puxar para a fábrica fazer o máximo que der, gente, é normal. Mas para você fazer um planejamento, você tem que fazer por fases, tem que falar para aprovação de todo mundo, como eu falei. Né? Então você tem que calcular isso tudo junto com a fábrica. Eu posso fazer, pela engenharia eu posso fazer 500. E fábrica? Fábrica, vamos começar pequenininho, programa 450, e assim a gente vai conversando, né? Vamos se adaptando até a gente chegar a 100 peças por hora, e assim por diante, tá bom? Outro erro bem comum que eu falei para vocês agora há pouco é não ter as informações atualizadas. Então, meu amigo, chegou na fábrica, a produção terminou, né? A produção do dia anterior terminou. Você tem que pegar todos os dados, já tem que estar prontinho com esses dados na mão. Por quê? Porque o gerente, quando chega, não quer nem saber, né? Ele já quer chegar sabendo o que está acontecendo. E aí, geralmente, ele pergunta para a logística de produção, para saber o que está acontecendo. É normal isso, é um processo normal. Aí ele vai lá, chega lá e fala assim, e aí, como que foi? Como que nós estamos? Aí você já vai falar, ontem eu programei, tal, aconteceu isso na produção, teve parada por causa disso. É importantíssimo esses dados na mão, tá? Só com esses dados na mão você consegue aí ficar numa boa e ainda por cima se destacar junto com o gerente, que isso é totalmente importante, tá? Porque o gerente vai confiar no seu trabalho. E por último, não investir em tecnologia.
Também é um erro, né? Logística de produção. O que é não investir em tecnologia? Hoje nós temos tecnologia nas máquinas, tecnologia no celular, onde você consegue ver tudo o que está acontecendo pela fábrica no celular, né? Tem aí Power BI, tem várias coisas para fazer esse tipo de manutenção, né? Esse tipo de monitoramento, na verdade, né? Então, meu amigo, se a fábrica não tem, você tem que começar a pensar diferente aí, falar com o seu gerente, falar com todo mundo, para poder ter essas informações na mão, né? Isso ajuda todo mundo, né? Tudo bem que o bom e velho Excel ajuda muita gente, mas nada como ter os dados em tempo real, não é verdade? Então, você vai lá, né, instala um programinha lá na máquina, você vai ter todos os dados da máquina e todos os dados da produção no seu celular. É um pouquinho caro esses processos? É, mas pelo menos, meu amigo, ó, você tem tudo ali certinho na palma da sua mão, que seria muito legal, né? Muito melhor, os dados já ficam lá e você não tem que ficar falando toda hora com o gerente, perguntando, né? O gerente pergunta, e aí, como é que tá a produção? Não, né? É mais fácil, né? Ser assim mais rápido as informações. Meus amigos, logística de produção, então, é isso, tá? É logística de produção ou também o famoso PCP, tá? Para quem não, né, já se identificou, eu sei que muita gente já se identificou no vídeo, mas também é o famoso PCP, ok? Então, esse foi aí o famoso PCP ou logística de produção, como é a sua função e como que eles fazem, né? O que permite eles trabalharem, ok? Tiver mais alguma dúvida, por favor, deixe aqui nos comentários, tá? Eu vou ter um prazer aí de fazer um vídeo para tirar a sua dúvida. Outra coisa também, temos de novo amanhã o curso de auxiliar logístico, exatamente ao vivo nesse canal aqui, às 8 horas da noite, curso de TBO, auxiliar logístico. Para quem não sabe o que é TBO, treinamento básico operacional, só que agora nós vamos falar sobre auxiliar logístico. Vamos ensinar técnicas para vocês de logística e ainda por cima vamos ensinar técnicas para a sua evolução profissional, que é isso que a gente busca aqui nesse canal, ok? Então, meus amigos, se vocês querem participar, por favor, tá? Já entra aqui no site, tá ali na descrição, tá aparecendo aqui no vídeo também. Entra no site, entra no nosso grupo de estudos, tá? Um grupo do WhatsApp de estudos, porque é lá onde que acontecem as informações. E amanhã nós vamos estar aqui ao vivo às 8 horas da noite para começar nosso curso gratuito, tá bom, minha gente? Guardo vocês no grupo de estudos e lá onde a gente vai conversar um pouquinho mais. Muito obrigado por esse vídeo, valeu mesmo, até o próximo vídeo, tchau, fui, fiquem com Deus.